Imagine-se junto à sua família, aprisionado no local que costumava chamar de lar, sem água, comida e muito menos misericórdia. Essa foi a realidade de inúmeras pessoas, entre elas todos os moradores do Beco de Mary King. Mary King's Close, o Beco de Mary King, é um local cercado por assombrações da peste negra e imerso em uma áurea de mistério e sofrimento. O local atualmente conhecido como a Rua das Tristezas é uma das únicas ruas sobreviventes do período de 1600 em Edimburgo, devido ao fato de ter permanecido isolada por 100 anos. O Beco de Mary King é composto por um conjunto de vielas subterrâneas que receberam o nome de Mary King, que foi uma importante mercadora que residiu nos prédios do local por volta de 1635 em diante. O local era composto por uma grande quantidade de prédios e servia como moradia de todos os tipos de classes sociais, sendo que os mais abastados ocupavam os andares superiores e os mais pobres permaneciam embaixo. Como o conceito de saneamento básico ainda não existia na época, nas ruas corriam esgotos a céu aberto, além de vegetação apodrecida, lama, lodo e lixo de açougues, o que acabou por causar um fluxo incontrolável de roedores, tomados por pulgas, e assim Edimburgo acabou tomada pela peste negra. Logo, um número assombroso de mortes humanas tomou o local, incluindo o Beco de Mary King. Os sintomas da peste negra incluíam glândulas inchadas, furos bulbosos que emanavam um terrível mau cheiro e crises severas de vômito. As vítimas ficavam muito debilitadas e enormes pústulas e furúnculos emergiam sobre a pele e, por fim, sucumbiam à morte agonizante. Isso não sendo suficiente, nos locais os doutores da peste negra circulavam livremente, trazendo consigo o mau agouro da doença. Sobre seus rostos permanecia a incômoda máscara de bico alongado, onde costumavam colocar ervas para amenizar o desagradável mau cheiro da praga. Para tentar conter a praga, o governo de Edimburgo optou por uma medida drástica em 1645, assim colocando as vítimas da peste em quarentena justamente no Beco de Mary King, e logo depois, o local foi emparedado com todas as pessoas que estavam lá, que foram deixados para morrer sem alimentos, água, roupas ou lenha para lareiras. Segundo muitas versões da história, era possível ouvir os gritos de clamor e desespero das pessoas que haviam sido presas ali durante semanas após o ocorrido, até que as vozes se calaram e deram lugar ao cheiro pútrido da morte e decomposição. O fedor insuportável encheu as demais ruas de Edimburgo. Então 2 açougueiros que haviam sobrevivido à peste foram enviados ao local para se livrar dos cadáveres. Os 2 retiraram cerca de 400 mortos do local e os esquartejaram para que pudessem ser postos sobre carroças e por fim enterrados. O Beco de Mary King enfim havia sido limpo, mas acredita-se que as almas permanecem em eterno sofrimento assombrando o lugar. A reabertura. Após muito tempo, o Beco de Mary King foi reocupado e alguns comerciantes continuaram no local vendendo tabaco e produzindo perucas, entre outros bens. Em 1902, o local foi fechado para o público após seu último habitante, o serralheiro Sr. Chesney, morrer. As assombrações. A reputação do Beco de Mary King como um local de assombrações foi impulsionada massivamente em 1685, quando um professor de matemática e filosofia, chamado George Sinclair, que publicou um livro chamado Mundo Invisível de Satanás Descoberto, detalhar diversos acontecimentos sobrenaturais no local. Como vimos até o momento, o local e sua fama sombria são antigos, e o poder do que existe lá é forte o suficiente para existir ainda nos dias de hoje. Vou citar agora alguns dos casos mais famosos de assombrações do Beco de Mary King, do início ao presente. Thomas Coldheart. Um dos casos do livro de George Sinclair. Thomas era um agente da lei que se mudou para o Beco de Mary King junto a sua esposa e uma empregada. Com o passar dos dias, os relatos assombrosos dos vizinhos deixaram a pobre empregada envolvida em medo e paranoia, o que a levou a deixar o local e, consequentemente, o casal. Dessa forma, a esposa de Thomas passou a ficar a maior parte do tempo sozinha em sua casa, e em determinado momento, mais precisamente um domingo à tarde, enquanto estava sentada em sua sala,
lendo algumas passagens da Bíblia e aguardando a chegada de seu esposo, vislumbrou, para seu desespero, a cabeça flutuante de um homem velho barbudo à sua frente. Ela então desmaiou e foi encontrada desta forma por Thomas. Quando recobrou os sentidos, a senhora Coldheart já não era a mesma. Estava em estado de choque e histeria. Aparentemente os espíritos do local estavam inquietos, pois na mesma noite em que a senhora teve seu infeliz acontecimento, o mesmo fantasma que havia visto retornou, trazendo consigo alguns companheiros. Um dos espíritos possuía apenas um braço e uma aparência deformada e agonizante, mas por algum motivo desconhecido queria se apresentar. Assim, levando o braço restante em direção ao Sr. Thomas, que se assustou e exigiu saber o motivo de estarem sendo assombrados. Mas como vocês devem imaginar, não houve resposta. O casal estava desesperado, e não sabemos como termina sua história no local. O beco de Mary King é aberto para visitação. No ano de 2003, o beco de Mary King foi reaberto, mas agora para visitação e turismo. Consequentemente, grande parte dos visitantes alegam ter passado por coisas estranhas no local, como quedas repentinas de temperatura, oscilações de humor e até mesmo a sensação de serem tocados por mãos gélidas e invisíveis. Também houveram diversos relatos de passos que foram ouvidos em salas vazias e coisas que se moviam nas sombras. Muitos visitantes e responsáveis pelo local acreditam que um dos principais fantasmas que habitam o lugar é Andrew Chesney, um serralheiro que habitou o beco de Mary King e perdeu seu negócio em 1892, sendo o último habitante do local antes de ser novamente fechado. Sua oficina se destaca no passeio como um dos locais mais visitados. A Casa de Anne. Em 1992, uma psíquica japonesa chamada Aiko Gibo estava visitando o local e afirma que após ter entrado em uma sala, foi subitamente atingida por uma sensação avassaladora de solidão, frio e fome. Angustiada e nervosa, tentou sair da sala rapidamente, mas foi neste momento que sentiu seu tornozelo ser puxado por uma mão extremamente fria. Aiko diz ter sido puxada pela mão de uma menininha fantasma que se apresentou como Anne, uma das vítimas da peste negra, abandonada pelos pais no beco de Mary King para morrer. O fantasma de Anne pediu a Aiko uma boneca para brincar, e em solidariedade, centenas de visitantes atuais levam brinquedos e doces para a sala, que ficou conhecida como a Casa de Anne. A fotografia. Chegamos ao ano de 2008, onde temos uma foto que foi tirada por acidente e hoje em dia é considerada uma das maiores provas de que o beco de Mary King é realmente um local assombrado. Em um sábado à noite, o gerente-geral das visitações, chamado Stephen Spencer, estava verificando uma câmera infravermelha instalada para tirar fotos dos turistas que gostariam de levar recordações do lugar. Após conferir as câmeras e retornar para sua sala, decidiu verificar as fotos que haviam sido tiradas e percebeu que uma delas havia capturado algo, no mínimo interessante. Havia na foto uma figura translúcida, em pé, ao fundo de uma rua que estava fechada, e apenas Spencer havia estado ali naquela noite. Desde então, vários investigadores paranormais examinam a fotografia e todos, sem exceção, concluíram que ela é muito convincente. O que é tão convincente quanto este fato é que muitos visitantes ao longo dos anos descreveram a visão desse fantasma rondando a mesma área. Esses são apenas alguns dos casos sobrenaturais ao redor do beco de Mary King. Você teria a coragem de ir até o local para confirmar a veracidade das assombrações? Eu adoraria. Por enquanto, o que sabemos é que entre o céu e a terra existe muito mais do que podemos ver, neste mundo amaldiçoado principalmente pelo nosso ser.